Tá? Continuando aí, vai se aproximando. Você tem que interpretar o desenho. E nesse tipo de perfil, eu tenho as duas seções em verde aqui, ó, que sofreram a deformação. Tá? Essa porção reta da alma e as duas porções retas das abas não sofreram deformação. Tá? Embora, claro, não é exatamente aqui, né? Uma parte do material deforma. Sim, eu concordo, né? Se você riscar aqui, você vai ver essa deformação. Ela não é estática. Parou aqui, não deformou mais, tá? Mas, para fim de cálculo, para a gente conseguir, enfim, ter um valor, né, base aí para calcular, a gente considera que somente a parte verde, certo? Deformou. Tá? Então, aqui a gente precisa de um raio interno. Eu vou considerar já. Não vou botar 2 vezes a espessura, vou botar um raio de 4 milímetros. Por que eu não vou botar 2 vezes a espessura? Embora, né, só vive falando que o raio é 2 vezes a espessura. Quanto menor esse raio, mais a linha neutra afasta do centro. Tá? Quanto menor esse raio, menor o teu fator K. Mais teu material alonga. Então, a gente até pode fazer, eu posso fazer para raio 4 milímetros e para raio 6 milímetros, para vocês verem a diferença, enfim, que isso vai acontecer. Dica de chão de fábrica. Olha que beleza. Para a espessura pequena, tá? Pequena, menor do que a 3, vocês vão ver uma diferença, tá? Mas menor do que 2 milímetros, menor do que 3 milímetros já dá para fazer, tranquilo. Se for 4 milímetros dá para fazer, 6 milímetros dá para fazer, 8 milímetros já não funciona muito bem. Então, vamos trabalhar até 8 milímetros de espessura, o comprimento desdobrado, tá? Que a gente chama de Lzão 0, é mais ou menos igual, tá? É mais ou menos igual às medidas internas. Tá? Quais são as medidas internas? Então, eu tenho 50 por fora. Quanto que eu vou ter por dentro? 50 menos uma vez a espessura. Do lado de cá e do lado de cá. Então, vai ser 2 vezes 50 menos 3, 47, mais 100 vezes 2 vezes a espessura. 100 menos 6. Né? 100 menos 6, 94. Tá? Então, se você tiver que chutar no chão de fábrica, na pressa, tá? Essa aproximação funciona bem, principalmente para espessuras menores. 94 mais 94. Vezes 2. 188. Certo? Começa a aumentar a espessura, ela começa a dar uma divergência maior. Tá? Esse é o método dica. Tá? Dica. Todo mundo gosta da dica, né? Agora, para mim fazer o cálculo exato, eu preciso pegar as porções que não sofreram deformação. Lembrando que eu considero que somente a parte verde sofreu deformação. Tá? Que medida que eu tenho aqui? Bom, eu tenho 50 menos a espessura, 47, menos o meu raio. Tá? Porque, em teoria, aqui eu tenho raio e aqui eu tenho raio. Né? Se aqui for o centro. Tá? Eu tenho que pegar menos 4. Então, 47 menos 4, 43. 43 do lado de cá, 43 do lado de cá. E aqui eu vou ter 100 menos 6, né? Menos 4 aqui, menos 4 aqui. Então, aqui vai dar 7, 7, 14. 100 menos 14, putz, 90, 86. 86. 86, 89. Vamos conferir. 89, 93, 96, 100. Isso aí. Tá? Então, essas são as medidas
que não sofreram deformação. Então, o meu L0, tá? Como eu calculei aqui, vou calcular agora de forma exata, ele vai ser as medidas não deformadas mais... Só um negócio aqui na frente. As medidas deformadas. Tá? As medidas deformadas eu vou chamar de L0. Tá? Como eu tenho duas dobras iguais, vezes 2. Tá? Então, de cara aqui eu já vou chutar. Ó. Então, isso aqui vai ser 86 mais 43, 43, 86 mais o L0 vezes 2, porque eu tenho duas dobras. Um vizinho assim. Tá? Agora a gente tem que descobrir quanto que é esse Lzinho. O que representa esse Lzinho? Esse Lzinho representa o comprimento da linha neutra. Tá ruim de foco aqui, essa câmera minha já tá, tem que aposentar ela. O comprimento, tá, do arco na linha neutra. E o Lzinho, aquela forma que a gente olhou lá, né? Mas é ângulo em radianos, então vezes π sobre 180, tá? Aqui, perdão. Vezes o raio da linha neutra, que vai ser o raio interno mais fator K vezes a espessura. Esse aqui é meu Y. Tá? Então, esse aqui eu tenho, a espessura eu tenho, e o fator K, eu vou seguir aquela formulazinha. Tá? Posso pegar ele da tabela também, né? Vai dar uma diferença de valores, enfim, mas é um dado científico, né? Técnico, enfim. Aqui eu vou ter que calcular, talvez, em cima dessa fórmula aqui, o Y. Tá? Mas tudo bem. Vamos calcular pela fórmula do Schaefer. 1/4 mais 9 sobre 160 vezes raio interno sobre a espessura. 1/4 mais 9 sobre 160 vezes, meu raio interno é 4, minha espessura é 3. Tá, vamos calcular isso aí. Eu tenho 9, vamos fazer direto no computador, não vou simplificar. 9 vezes 4, dividido por 160, dividido por 3, mais 0,25. 3, 2, então nós vamos usar aqui, a gente vai conferir. 0,325. Então, esse valor aqui é o meu fator K. É o que eu vou jogar depois lá no Solid, a gente conferir. O meu L0, eu não fiz isso antes, tá? Se der errado, eu vou ficar bem apavorado. É o ângulo 90 graus, tá? Não botei aqui a medida do ângulo, mas... então, 90 vezes π sobre 180, né? Vai dar π sobre 2. E multiplica o raio interno 4 mais 325 vezes a espessura 3. Eu fui minha caneta também. Tá tudo ruim hoje. Calque. Vai ficar ponto 322, que é o nosso fator K. 325 vezes 3, que está lá na fórmula, que é a espessura. Tá? Esse aqui é o Y mais 4. Esse aqui é o raio da linha neutra, tá? Quase 5 milímetros, vezes π, dividido por 180. Epa, aqui deu coisa
Não, dividido por 180, não. Vezes 180. Isso aqui dividido por 2. Tá, vamos conferir 7,81. Fator K, ponto 325, vezes a espessura. Tá? Esse é o Y, mais o raio interno 4. Esse é o raio da linha neutra, vezes π, dividido por 2. Π sobre 2 é o nosso ângulo, ali. 7,815. Tá? Não adianta ter muita casa decimal aqui, e não vai ter precisão, né, na linha de produção para fazer isso. Eu vou trocar de caneta aqui. Eu encontrei aqui meu L0, agora só descobri o Lzão 0. Né? O Lzão 0 será, de ter mantido o valor na calculadora. Você tem histórico. Não, pagou tudo. 7,815 vezes 2, porque eu tenho duas dobras, mais a medida não deformada, que é 86, mais 86. Olha, 187,63. Olha quanto que deu aqui com L0, né? 188. Então, se essa diferença para ti não é problema, certo? Você economiza um baita de um tempo. Tá? Conforme a gente aumenta a espessura, aumenta essa diferença. Tá? Conforme aumenta a espessura, aumenta essa diferença. Ai! Um soco na mesa. Em questões práticas, assim, de chão de fábrica, pela minha pouca experiência, até a espessura de 8 milímetros você consegue utilizar essa relação tranquilamente. Tá? Mais do que 8 milímetros de espessura, você começa a ter uma divergência significativa ali. Certo? Então, mais ou menos isso que a gente calculou. Mas, vamos fazer isso. Só vou ter que dar um... Legal, né? Visto isso também, podem... Hoje eu tinha feito, ou, né? Espero que isso tenha contribuído aí para o dia a dia de vocês aí na fábrica, tá? Cálculo do fator K, cálculo do desdobramento, então esse que é o procedimento. Certo? A dúvida é achar o fator K correto. Se você acha o fator K, você tem precisão de 100% no software. Tá? Esse cálculo do software vai dar 100% correto. A dúvida é só encontrar esse carinha aqui. Aí o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Tá? Você está tendo muito problema com isso na sua fábrica, no seu material, enfim. Você pega uma peça, dobra e mede. Tá? Mede ela antes de dobrar, dobra e mede ela depois de dobrar. Certo? Quanto mais precisão você tiver na sua medida, melhor. E aí você vai fazer, né? Isso até a tarefa de hoje, acho que é a tarefa que eu botei para vocês, acho que é essa, né? Baseado na peça antes de dobrar e nas dimensões da peça dobrada, você consegue encontrar o fator K, né? Você vai isolando aqui, encontra o L0 e isola e encontra o fator K. Então, isso você pode fazer experimentalmente. Tá? Pega uma peça, mede, dobra, mede de novo e aí encontra o fator K. Importante, pessoal, eu fiz com 90 graus, tá? 90 graus fica mais fácil porque o alfa é igual ao beta. Mas cuidado, certo? No cálculo a gente usa o ângulo por fora da dobra. Tá? É o ângulo concordante, se não estou enganado. Concorda com o sentido de dobra aqui, é um concordante. Tá? O alfa é o ângulo discordante. Então, lá onde eu trabalho, tá, tem uma máquina que ela considera o alfa como ângulo de dobra. Então, o programador tem que inserir o alfa. Então, da mesma maneira, no desenho, a gente já indica, né, para o desenhista
para modelar e no 2D da peça incluir o alfa, certo? Mas para o cálculo do desdobramento a gente se importa o beta. Por quê? E se o ângulo for 170 graus, certo? O teu arco tem só 10 graus. Então, se aqui for 170 graus, a tua dobra tem só 10 graus. Teu arco vai ter um arco correspondente a 10 graus. Certo? Então, a gente sempre pega o ângulo beta de dobra. Né? Ah, mas isso, professor, isso é fácil, é leitura de desenho. Sim e não, tá? Sim e não, por quê? Se você tiver um ângulo alfa de 83 graus, tá? 83 graus, no desenho essa diferença pode não aparecer ou pode ficar uma informação dúbia, né? Duvidosa. Então é sempre né, indicado você botar o ângulo aqui, o ângulo que vai na máquina. Tá? Só quem perdeu peça já por causa dessa relação sabe o que eu estou falando. Eu vi que tem um chat que não estou conseguindo abrir. Agora foi. Isso, então, o Fagner botou nos comentários, exatamente, a fórmula do SolidWorks é a mesma, tá? É a mesma que a gente está trabalhando aqui, ó. Tá? É a mesma que a gente está trabalhando aqui, só em ordem diferente. Se você olhar lá no chat, vocês conseguem visualizar isso aí. Ah, tem o ângulo lá chama de A, que chama de beta, né? O fator K aparece lá, o fator T, eu acho que tá. Vou confirmar aqui. K, o fator K, que é T sobre T, enfim. Espessura do material, né? Distância, enfim. Tá tudo ali especificado, tá? Mas é a mesma forma. É a mesma forma. Então, esse é o cálculo do desdobramento. Barbada, fácil de fazer, bom de aplicar e depende de onde você está trabalhando, resolve muitos problemas de fábrica, você saber fazer isso aqui ou saber encontrar o fator K. Pode, já me chamaram só para ver qual que era o problema, né? Enfim. Então, isso dá para trabalhar, dá para cobrar para fazer esse tipo de relação, embora pareça simples, tá? Retorno elástico. Retorno elástico é a propriedade que a chapa tem. Estava aqui brincando com a minha regueta. De quando eu dobrar, essa peça ela vai ter um retorno. Então, eu vou aplicar uma dobra. Certo? Aqui minha câmera. E vou aplicar uma dobra. Pá. Certo? E ó, quando eu soltar, ela voltou o ângulo. Beleza? Então, essa relação de quanto eu tive que dobrar até o ângulo final que a peça ficou é o retorno elástico. Isso é chamado de retorno elástico. Tá? Vou dobrar o contrário aqui. Agora o meu material está ficando mais mole. Vou dobrar. Soltei. Voltou. Dobrar. Soltei e voltou. Apliquei uma dobrinha ali, num raio grande. Por que do raio grande? Porque faz menos força. Tá? Isso a gente já vai ver. E o retorno elástico, então, é esse comportamento que o material tem. Tá? Deixa eu ver. Para o meu material, esse retorno elástico, minha atenção, certo? Vai ser proporcional à relação de como essa tensão se comporta com a deformação. Quanto maior no diagrama aqui, tensão, deformação. Vou pegar o de engenharia mesmo, tá? Um material doce. Eu vou pegar um outro material
resistente. Beleza? E eu vou pegar um alumínio, material, um módulo de elasticidade um pouco menor. Vou pegar ele assim também. Tá? Então, esse retorno elástico, para mim dobrar a peça, para mim efetuar a dobra, eu tenho que passar do limite de escoamento do material. Senão, ele vai fletir e retornar. Tá? Para mim aplicar a dobra, eu tenho que passar do retorno elástico, do limite elástico do meu material. Tá? Então, se eu for dobrar o material preto, eu vou aplicar a dobra, deformar o quanto eu tenho que deformar, e quando eu soltar esse material, ele vai retornar elasticamente. Certo? Vai retornar elasticamente. Tá? Agora eu vou puxar uma reta vertical aqui, ó, porque eu vou aplicar o mesmo ângulo para os três materiais. Tá? A mesma dobra para os três materiais. Aqui podia ter alongado um pouquinho, tá? Mas isso é só uma ilustração didática ali. Então, aqui tem a deformação. Tá? Eu vou aplicar a mesma dobra, o mesmo ângulo, as mesmas condições para o material a lilazinho, o roxinho aqui. Então, eu tracionei até o final do limite elástico, tá? Porque se eu soltar aqui, ele vai voltar desdobrado, plana, a peça vai voltar plana. Então, eu tenho que aplicar essa deformação. Na verdade, é isso. Lambança aqui. Tudo bem. Deformação total. Essa aqui é deformação plástica. E essa diferencinha aqui é a deformação elástica. Tá? Por quê? Tracionei, né? Deformei tudo isso. Vou pegar aqui e endireitar de novo. Tracionei e deformei tudo aquilo lá. E ele tem uma porção elástica que retorna. Então, retorno elástico. E aí eu vou ter a minha deformação permanente plástica, né? Plástica permanente, que vai ser essa diferença aqui. Tá? Agora, o meu material, eu vou aplicar o mesmo ângulo na minha máquina lá, eu vou tirar um material doce e vou botar um material de alta resistência. Mesma dimensão, tudo igual. Dobrei na máquina, o que aconteceu? Ele dobrou até a mesma posição e teve o retorno elástico. Opa! Tá. O que aconteceu aqui? Eu tive uma deformação permanente do roxinho, tá? Menor do que a deformação permanente do preto, que eu pintei de vermelho aqui, mas tudo bem, né? Tive uma deformação permanente menor do que a deformação permanente do preto. Ou seja, para mim conseguir ter a mesma deformação permanente, ou seja, dobrar no mesmo ângulo, eu vou ter que aplicar mais ângulo para a dobra. Tá? Tem que aplicar mais ângulo na minha máquina. Então, eu vou ter que aplicar a dobra. Já passou do rompimento do material, mas tudo bem. Vou alongar aqui esse material um pouquinho. Eu vou ter que aplicar a dobra um ângulo total maior, certo? Para ter a mesma deformação permanente. Tá? E aí eu vou ter um retorno elástico, né, maior também. Ó. Aqui, olha, essa porção aqui dos meus dois dedos é o retorno elástico dessa dobra aqui. Ó. Quando eu botar plástico, eu vou ter um retorno elástico, sei lá, né, nessa ordem aí também. Tá? Vou botar aqui, ó. Deformação elástica. Então, seria o nosso retorno elástico. Então, materiais. Quanto maior a resistência do material, tá? Quanto maior o sigma E aqui do material, maior é ter o retorno elástico. Tá? Quanto o material, quanto menor essa curva, mais para baixo essa curva tiver, né? Mais fácil for de deformar o teu material, enfim. Tá?
menor o teu retorno elástico. Então, quando a gente trabalha com aços de alta resistência, a primeira percepção que se tem na fábrica e, nos ferramentais de dobra, enfim, tá? É que você vai precisar de uma força, uma capacidade de máquina maior, sim, mas ela vai apresentar um retorno elástico maior também. Então, às vezes, com o teu V lá da ferramenta, se teu V não tiver um ângulo adequado, você não vai conseguir dobrar 90 graus. Você tem que ter um V com mais ângulo, você tem que dobrar mais para chegar nos 90 graus. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, materiais de alta resistência apresentam um retorno elástico maior e você tem que estar preparado para isto. Tá? Quanto menos o alumínio, eu não vou fazer porque senão vai ficar muito arriscaiado aqui. Tá? O alumínio tem uma curva mais plana e uma tensão de escoamento menor do que o aço. Tá? Então, o retorno elástico dele vai ser menor, consequentemente. Consequentemente, vai ser menor. Tá? Então, o retorno elástico é influenciado pelo módulo da elasticidade. Tá? Quanto mais de pé a curva, maior. Tá? Quanto mais detalhe da curva, menor. Enfim, vai ter influência. A tensão... faltou aqui botar, né? Vou botar também. Homogeneidade, velocidade, folgas e os da tua peça. Tá? Para calcular o retorno elástico, a fórmula é bem simples, tá? Mas também, de novo, você tem que conhecer bem o teu material. Tá? Para alumínio, esse fator, né, fica bem próximo de 1, certo? Bem próximo de 1. Aços, ele vai variar ali de 0,95, tá? 0,95 aqui, até 0,80, 0,85, aço para embutir, né? Aço inoxidável tem maior retorno elástico, tá? Enfim, né? Esse fator do retorno elástico vai variar. O que é o retorno elástico? Como é que calcula? Você vai pegar esse fator de tabela, tá? Esse fator de tabela vai ser igual a um ângulo pelo outro. Ele explica tudo o que é de ferramenta, o que é de o desejado, o necessário, o desejado, tá? Mas a ideia qual que é? Ora, tá? O teu K, ele é menor do que 1. Então, para esse cara aqui ser menor do que 1, esse cara tem que ser maior do que esse cara. Tá? Então, eu vou ter que dobrar beta 1, tá? Aplicar beta 1 na minha peça para obter beta 2. Então, o maior sempre é aquele que eu tenho que aplicar na minha peça, enfim. Tá? Mas como explicar melhor isso aí? Então, aqui, só por essa forma, a gente já consegue ter uma noção legal. O raio também sofre uma alteraçãozinha. O raio também sofre uma alteraçãozinha proporcional a KR também. Tá? Proporcional a KR também. Pode ser estimado o retorno elástico por essa fórmula, tá? E também por esta fórmula aqui, tá? Que essa aqui está no livro azulzinho aqui do Schaefer, certo? Eu já cavuquei um pouco, enfim, né? Trabalhei um pouco com essa dedução desse momento aqui, ó, baseado naquilo que a gente calculou, né? Aqui assim, tá? Então, o KR aproximadamente, isso fui eu que deduzi, tá? Então, isso tem que ser testado empiricamente, nunca testei. O KR ele pode ser aproximado por essa relação aqui, tá? Por essa relação aqui.
Como é que eu estou de tempo? 34, tenho 5 minutos. Dicas para reduzir o retorno elástico. Vincar a peça, ou seja, aplicar tensões de compressão na dobra, reduz o retorno elástico da peça. Então, um método de você fazer isso é ter o raio interno menor do que ele deveria ser na tua ferramental, na tua punção. Tá? Então, esse aqui, ó, só existe uma excentricidade entre o raio teórico e o raio da tua ferramenta. Então, isso reduz o retorno elástico. Tá? Aqui tem uma outra que lá em cima a gente mostrou. Também é para atacar o retorno elástico. Cadê? Aqui. Tá. Essa compressãozinha que é feita no raio aqui também. Tá? Então, essa tensão de compressão também quebra, né, o retorno elástico, reduz o retorno elástico. Tá? O que mais? Não, acho que é mais ou menos isso aí. Aço de alta resistência então vai apresentar um retorno elástico que pode ser problemático. Tá? Pode ser problemático. Deformação. Tá? O que é deformação? Deformação é o Ln de L1 sobre L0, isso vocês não careca de saber. Tá? O que é o comprimento deformado? Ou melhor, qual que é a fibra que mais deforma? É a fibra exterior do teu material. Tá? Fibra exterior do teu material. A fibra exterior, o comprimento dela é ângulo vezes o raio. E o da linha neutra, que seria a parte que não deformou, o Lzinho, é o ângulo vezes o raio da linha neutra. Então, como eu tenho ângulo e ângulo, eles se cortam. Tá? Então, a minha deformação vai ser o Ln raio interno mais a espessura, tá? Dividido por Ln do raio interno mais o Y. Aí entra aqui o fator K, certo? Considerando isso aqui como um raio médio, né, o raio da linha neutra, que é raio médio, tá? A fórmula fica simplificada nesse sentido. Então, eu já vou botar aqui, em vez de raio médio, isso aqui é RI Ora. Então, pessoal, essa relação, é que aqui eu perco a relação, tinha que ter mantido. Essa relação espessura por raio médio vai influenciar diretamente na tua deformação. Tá? Na tua deformação. Ou seja, se eu utilizar um raio pequeno, esse número aqui vai ser pequeno, tá? Essa divisão vai ser grande, o Ln do número grande vai dar um número grande e a tua deformação vai ser maior. Se o meu raio for maior em relação à espessura, a tua deformação ela é menor. Tá? Essa deformação ela está diretamente relacionada... Quanto tempo eu tenho? 2 minutos. Dá tempo de explicar. Está diretamente relacionada à formação de trincas. A formação de trincas... Escuro aqui, né? O papel aqui meio ruim. A formação de trincas na fibra exterior do material. Tá? Então, se você observa ou tem problema ou enfim, quer dimensionar para que não esteja trincas, né? Aquela questão do raio mínimo, né? 2 vezes a espessura. Mas eu preciso. Então, você pode fazer uma conferência, tá? Calculando a deformação na fibra exterior e conferindo se essa deformação está abaixo da resistência do teu material. Da resistência Φ, né? Às vezes não adianta pegar o alongamento, que só o alongamento não é a resistência suficiente, né? Você tem que pegar e calcular o Φ ali, enfim, você tem as fórmulas já para calcular, né?
e comparar com essa relação. Então, aqui eu tenho a deformação no raio, tá? Na espessura e na largura. Se a deformação radial é 0, ou seja, a minha espessura não reduziu, tá? E o volume é constante, para onde vai a outra deformação? Certo? E isso aconteceu nessa pecinha que eu tenho em mãos aqui também. Eu sempre esqueci de mandar para os alunos, agora que estão online. Vai acabar a reunião, a gente fala isso depois do intervalo. Tá? Mas essa deformação que a gente observa aqui assim. Aqui assim. Não vai rolar. Essa folga existe aqui. Vou ter a câmera melhor.